Você já sentiu que por ser uma pessoa bondosa, muitas pessoas acabam não te respeitando? Que quando tenta ajudar, acaba se tornando uma pessoa previsível, fácil de ser ignorado ou até mesmo explorado? A verdade é que quando a bondade não tem limites, ela pode ser facilmente confundida com fraqueza. Mas você vai descobrir como transformar a sua generosidade em uma força que impõe respeito. Então, já curte esse vídeo e acompanha cada detalhe, porque essa pode ser a virada da chave da sua vida. Saber equilibrar a gentileza e a autoridade é o que diferencia aqueles que são admirados daqueles que são subestimados. Ser uma pessoa bondosa é uma virtude poderosa, mas, em muitos casos, pode levar à falta de respeito por parte dos outros. Isso acontece porque, em um mundo onde muitos agem por interesse, a bondade excessiva pode ser confundida com fraqueza. Se você sempre cede, evita conflitos e coloca a necessidade dos outros acima das suas, as pessoas podem passar a enxergar você como alguém facilmente manipulável. O respeito não vem apenas da gentileza, mas também da capacidade de impor limites e de se valorizar. Pessoas bondosas têm coração grande, mas muitas vezes esquecem que a autovalorização é um componente essencial para conquistar respeito. Quando você não estabelece barreiras, permite que os outros ditem as regras do seu próprio caminho. Ser gentil não significa ser submisso. Pelo contrário, a verdadeira bondade deve vir acompanhada de firmeza e consciência do próprio valor. Aqueles que aprendem a equilibrar a generosidade com a assertividade são vistos com maior respeito e admiração. A falta de limites pode fazer com que você se torne alvo fácil para aproveitadores. Quem não sabe dizer não acaba sobrecarregado e esgotado, sem receber a reciprocidade que merece. O mundo respeita aqueles que sabem se posicionar, quem tem coragem para defender suas opiniões e não tem o medo de se fazer ouvir. Quando você se respeita, inspira os outros a fazer o mesmo. Ser bondoso é uma força, mas essa força precisa ser acompanhada de sabedoria para não se transformar em vulnerabilidade. Por isso, não tema impor limites. Não tenha medo de desagradar aqueles que apenas querem tirar proveito da sua generosidade. A verdadeira bondade é aquela que ilumina sem se apagar, que ajuda sem se prejudicar, que estende a mão sem permitir que puxe você para baixo. Quem compreende isso encontra o caminho do respeito, da confiança e do verdadeiro equilíbrio entre dar e receber. Seja bondoso, mas antes de tudo, seja fiel a si mesmo. Muitas vezes, quem é extremamente bondoso acaba atraindo aqueles que querem tirar vantagem. Isso acontece porque algumas pessoas enxergam a bondade como uma porta aberta para explorar e manipular. Se você nunca diz não, sempre se sacrifica e aceita tudo para agradar, acaba se tornando um alvo fácil para aproveitadores. O problema não está em ser gentil, mas sim em estabelecer limites claros. O respeito não vem da sua disposição em ajudar, mas da sua capacidade de mostrar que sua generosidade tem um ponto de equilíbrio. Ser bondoso não significa aceitar qualquer coisa. O verdadeiro respeito surge quando você demonstra que sua gentileza é uma escolha consciente e não uma obrigação. Quando você estabelece limites, deixa claro para os outros que a sua ajuda é valiosa, mas não pode ser explorada. A essência dos limites faz com que as pessoas passem a enxergar sua bondade como algo garantido, sem um valor real. Quando você aprende a dizer não de forma firme e respeitosa, ensina aos outros a respeitar você também. O respeito vem do equilíbrio entre ajudar e se impor. Ser generoso é uma qualidade admirável, mas ela precisa caminhar lado a lado com a autovalorização. Muitas vezes, a falta de respeito dos outros é um reflexo da forma como você se posiciona. Se você sempre se colocar em último lugar, os outros o farão o mesmo. Mas quando você se valoriza, não aceita menos do que merece e estabelece padrões saudáveis nas relações, as pessoas passam a enxergar você de outra forma. Lembre-se, ser gentil não significa ser permissível. A bondade deve ser uma escolha, nunca uma imposição. Aprender a equilibrar a generosidade com assertividade é essencial para conquistar respeito e reconhecimento. Dizer sim para tudo pode fazer você parecer uma pessoa boa, mas dizer não, quando necessário, faz você uma pessoa forte. E é a força combinada à bondade que gera o verdadeiro respeito. A bondade excessiva pode fazer com que os outros
o considere previsível e sem autoridade. Quando você está sempre disposto a agradar, evitar qualquer tipo de confronto, pode acabar passando a imagem de uma pessoa sem opinião e sem força. Pessoas que impõem respeito, sabem se posicionar, defender suas ideias e, quando necessário, dizer verdades incômodas. Se você foge do confronto e evita desagradar, acaba se tornando invisível e perdendo a sua capacidade de influenciar. A previsibilidade é um dos maiores inimigos da autoridade. Quando as pessoas sabem que você sempre dirá sim, que nunca oporá ou que sempre abrirá a mão das suas vontades, elas deixam de enxergar você como uma referência. O verdadeiro respeito surge quando a sua presença é sentida e suas opiniões têm peso. Quem se posiciona, quem não teme discordar e quem fala com firmeza é lembrado e admirado. Não significa que você deva ser um rude ou inflexível, mas sim precisa mostrar segurança ao expressar o que pensa. A autoridade vem da clareza e da convicção, e não da submissão. O mundo respeita aqueles que têm coragem de se fazer ouvir, mesmo quando a sua opinião não é mais popular. Se você deseja que os outros valorizem, precisa primeiro se valorizar o suficiente para não temer o julgamento alheio. Sua bondade deve ser uma escolha consciente, não uma forma de escapar dos conflitos ou agradar a todos. Tenha coragem de se expressar, de estabelecer limites e de afirmar a sua presença. Quanto mais autêntico você for, mais pessoas o respeitarão. Afinal, o verdadeiro impacto vem daqueles que não apenas falam com gentileza, mas também com firmeza e verdade. Respeito e amor próprio caminham juntos. Quando você aprende a se valorizar, ensina os outros a fazerem o mesmo. Muitas vezes, as pessoas confundem bondade com submissão, mas a verdadeira bondade não está em se anular pelos outros, e sim em agir com integridade, mantendo-se fiel a si mesmo. Ser uma pessoa generosa não significa permitir que os outros ultrapassem seus limites ou desrespeite sua essência. Quem compreende isso, conquista não apenas respeito, mas também uma vida mais equilibrada e autêntica. Se colocar como prioridade não é egoísmo, é necessidade. Quando você cuida de si, fortalece sua autoestima e estabelece padrões saudáveis para suas relações, os outros aprendem a enxergar você com mais valor. A forma como você se trata define como permitirá que os outros o tratem. Se você se anula, o mundo seguirá esse exemplo. Mas se você demonstra segurança, autoconfiança e clareza sobre o seu próprio valor, as pessoas o admirarão e o respeitarão. A generosidade consciente é um ato de força, não de fraqueza. Quando você ajuda os outros sem perder no processo, sua bondade ganha um significado ainda maior. O respeito não vem apenas do que você faz pelos outros, mas da forma como você se posiciona no mundo. Quem vive apenas para agradar se torna refém das expectativas alheias, mas quem equilibra a generosidade com amor próprio se torna verdadeiramente livre. No final das contas, o mundo respeita aqueles que se respeitam. Seja generoso, mas nunca às custas da sua própria generosidade. Tenha coragem de se colocar em primeiro lugar quando for necessário, pois quem realmente valoriza você entenderá essa atitude. A bondade mais poderosa é aquela que nasce do amor próprio, pois é essa que transforma não a sua vida, mas a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Isso fez sentido para você? Se isso fez sentido, encaminhe esse vídeo para pelo menos uma pessoa que você ama. Não esqueça de deixar a sua opinião, curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Um forte abraço e até a próxima!